Sejam bem-vindos ao Trips e Flix. Neste vídeo faremos um passeio virtual pela Catedral Metropolitana da Cidade do México. A construção teve início em 1573 e foi concluída em 1813. Foi erguida sob um templo mexica com pedras retiradas do templo maior. Devido à instabilidade do solo e ao peso, está incluída na lista mundial de monumentos ameaçados, pois está afundando no ritmo de 10 centímetros ao ano. O Altar do Perdão está localizado de frente à nave central. Todo o trabalho é obra do arquiteto espanhol Jerônimo Balbás e foi a primeira aplicação da coluna estípite no continente americano. A origem do nome tem duas possibilidades. A primeira seria que os condenados pela Inquisição eram trazidos ao altar para pedir perdão pelos seus pecados antes da execução. A segunda, que o pintor Simón Peirens blasfemou enquanto trabalhava na catedral, e ao ser preso pintou uma imagem da Virgem Maria na tentativa de se reconciliar com a igreja. O conjunto arquitetônico da catedral é o foco da identidade cultural mexicana e testemunho do legado de sua história colonial. Existe a crença de que Hernán Cortés lançou a pedra fundamental da primeira igreja católica, erguida nesse local e que precedeu a atual catedral, que já foi um lugar de uso exclusivo das famílias mais poderosas da então Nova Espanha. Em 1864, durante o Segundo Império Mexicano, Maximiliano de Habsburgo e Carlota da Bélgica foram coroados imperador e imperatriz do México nesta catedral. Um fato curioso é que, durante a presidência de Plutarco Elias Calles,
A catedral ficou fechada por 4 anos, devido às leis antirreligiosas de seu governo. O Papa Pio XI, por sua vez, ordenou que todos os sacerdotes católicos suspendessem os serviços religiosos em todo o país. Após um acordo entre o governo mexicano e o papado, a catedral e os serviços foram restabelecidos em 1930. 14 das 16 capelas laterais estão abertas ao público. Cada uma é dedicada a um santo ou santos diferentes. E cada uma foi patrocinada por uma guilda religiosa. A catedral é considerada o ponto mais alto da arte, arquitetura e artesanato do período colonial e do vice-reino. Aqui você pode fabricar a sua própria lembrança usando moedas. Os 2 órgãos principais foram construídos na Espanha no século XVIII. São chamados del Evangelho e de la Epístola. Possuem 6.000 flautas metálicas em chumbo e estanho. A caixa de cedro tem diferentes tons, porque precisou ser restaurada após um incêndio em 1967. A catedral também possui um órgão importado de Sevilha, construído por volta de 1530. A cúpula é octagonal e sustentada por 4 pilares. O interior, concluído em 1667, mistura vários estilos. Entre eles, herreriano, gótico, barroco, churrigueresco e neoclássico. O arquiteto espanhol Cláudio de Arciega foi o autor do projeto. São 51 cúpulas, 74 arcos e 40 colunas. O
piso é feito de mármore de Tepeaca. E as paredes e abóbadas são feitas de pedra. Possui 3 naves centrais e 2 laterais, 5 grandes altares e 16 capelas. É a catedral mais antiga das Américas e também uma das mais bonitas. Em cada detalhe, a arte sacra nos conta o passar da história. Essa visão dos 2 órgãos é fantástica. E tudo aqui em detalhes para você nesse passeio virtual incrível. Diz a lenda que embaixo dessa igreja existe uma pedra que pertencia à pirâmide de Tonatiuh. E nela eram feitos sacrifícios humanos. O local de construção da igreja não foi por acaso. Era o cruzamento dos 4 pontos cardeais da antiga Tenochtitlan. E o ponto mais sagrado, místico e espiritual da capital asteca. E assim permanece até os dias atuais para os mexicanos, que têm a 2ª maior população católica do mundo, atrás apenas do Brasil. Sí, este es algún santo. ¿Quién? Se llama San Vital. Ahí están las cosas de San Vital. Los restos. Outra lenda é que existe um túnel conectando a catedral com o que restou do templo maior. Os altares e retábulos são feitos em talha dourada, trazendo imagens sacras e pinturas de grande valor religioso e histórico. O Altar dos Reis também é uma obra de Jerônimo Balbás. Foi iniciado em 1718 por Balbás e concluído em 1737 por Francisco Martinez. É uma obra em estilo barroco mexicano, o churriguesco.
Seu nome vem dos santos aqui representados, a maioria membros da realeza europeia. No meio do altar estão 6 reis canonizados: São Hermenegildo, Santo Henrique, Eduardo Confessor, São Cassimiro. E mais no topo, São Luís de França e São Fernando. Por sua imponência e tamanho, foi apelidado de Caverna Dourada, La Cueva Dourada. São 13 metros de largura, 25 de altura e 7,5 de profundidade. A catedral resistiu a inúmeros terremotos ao longo dos séculos, o que prova a engenhosidade de seu projeto. Ao todo, são 150 janelas que trazem luz ao interior de uma forma harmônica. A manutenção é constante e um fato muito positivo para sua preservação. A entrada principal está orientada para o sul. E o formato da catedral é de uma cruz grega. Esse retábulo recobre uma das portas nortes da igreja, que dava acesso a Cali, Guatemala. A obra é dedicada ao Divino Salvador e a seus 12 apóstolos, retratados em pinturas. Embaixo, podemos observar parte da cripta. A Capela de São Felipe de Jesus, de 1636, é dedicada ao primeiro santo mexicano, martirizado em 5 de fevereiro de 1597 e canonizado em 1862. No lado direito, os restos mortais do primeiro imperador mexicano, fuzilado em julho de 1824. O retábulo esquerdo é do século XVII e sofreu muitas alterações. Esta é a capela de Nossa Senhora das Dores, onde também é destaque São Pio, padre capuchinho italiano, cuja célebre frase é: reza, tem fé e não se preocupe, Deus é misericordioso e escutará sua oração.
A Capela do Bom Despacho, com a escultura do século XVI, recebeu o nome pela rapidez com a qual os fiéis recebiam as graças. É impossível deixar de admirar cada detalhe desta bela obra. Essa capela foi dedicada aos pedreiros e trabalhadores que ergueram a catedral. O retábulo em estilo barroco foi construído na segunda metade do século XVII. Mais imagens do imponente órgão. E das belas pinturas que adornam os corredores. Na Capela de São José, de 1660, estavam os restos mortais dos heróis da Independência, que foram posteriormente trasladados à Coluna da Independência. Essa capela homenageia os santos médicos Cosme e Damião, irmãos gêmeos que exerciam a medicina sem cobrar nenhum pagamento. Foram martirizados no ano de 303. Que visita repleta de belezas e informações históricas, bem aqui no coração da cidade do México. Independentemente da fé ou religião, é um lugar muito especial, que certamente vai enriquecer muito o seu passeio pela cidade. Não deixe de visitar o maravilhoso Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E chegamos ao fim desta maravilhosa visita à Catedral Metropolitana da Assunção da Virgem Maria aos Céus. Obra-prima da arquitetura e local que representa a fé do povo mexicano. E essa foi a nossa visita aqui à Catedral Metropolitana do México. Espero que você tenha gostado da experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Ajude o canal deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo e ativando as notificações. Agradeço a sua audiência e até breve.